gente, 719-9947-6363. Olha, a gente convidou para o Band de Olho na Bahia de hoje um papo interessante. Sabe por quê? Porque o que você está fazendo no feriado? Será que foi descansar ou foi malhar? Tem gente que malha, hein? Inclusive, você pode participar mandando sua pergunta para a personal trainer, a educadora física que a gente convidou para bater esse papo hoje, Lívia Mendonça. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Peraí agora. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite. É sempre maravilhoso falar de atividade física. É um assunto que a gente tem que colocar em pauta todos os dias, realmente. E vamos lá, ver se a gente consegue trazer mais essa vivência da atividade física para os ouvintes. Olívia, tá chovendo muito aqui no Pernambués, né? Aquela velha desculpa da pessoa que quer malhar, que quer fazer um exercício físico. Como é que você encara isso? Ah, tá chovendo, não vou sair. Imagina se chover 3, 4 dias seguidos. Na verdade, a atividade física, ela não diz respeito a apenas você ir até a academia, né? Então, você tem várias formas de se movimentar. E em dias chuvosos, se for o caso de você não ter essa disponibilidade de estar se deslocando, isso for algo que te impossibilite, você também tem condições de fazer movimentos em casa. Então, isso também é uma alternativa que a gente tem. Inclusive, para os meus alunos, eu ofereço essa segunda alternativa de treinamento, onde você pode estar também conciliando com o treinamento da academia. Olívia, todo mundo quer emagrecer. Tem um treino específico para emagrecer? Porque tem gente que fala assim, ó, eu acho que eu vou fazer corrida, vou fazer 1 hora de esteira para ver se eu consigo emagrecer, ou vou fazer 1000 abdominais para ficar com aquele tanquinho. Tem alguma coisa específica para emagrecer? O emagrecimento, ele vem do déficit calórico, né? Então, a gente gastar mais energia do que a gente está consumindo. Então, além da atividade física, alinhar isso com a alimentação saudável, uma alimentação balanceada. Então, assim, temos a atividade de treinamento de força, que isso também gera gasto calórico. Tem a atividade cardio, né? A gente faz as caminhadas. Isso vai depender muito de que ponto que essa pessoa está, quais são as condições que ela tem. E a atividade física, junto com a alimentação balanceada, ela vai fazer sim você emagrecer. E não existe um modelo específico, né? Existem várias formas de atividade que a gente pode estar praticando para conseguir obter esse resultado de emagrecimento. Olha, nessa chuvinha, nesse feriado, tem gente que fala assim, é inegociável treinar. Tem isso? Tem. Na verdade, quando você começa a fazer o movimento de treino, e quando esse treinamento ele vem com uma forma estruturada, né, de atividade, acaba que você consegue realmente gostar daquilo ali e perceber os benefícios que a atividade vai trazer. E aí, com isso, fica inegociável não ir. Porque não é uma questão apenas estética. É o bem-estar, é o humor. Então, são vários outros aspectos que você consegue perceber na atividade que faz com que você não queira deixar de ir. Isso vira um motivador. O que é mais importante? Carga, repetição ou volume, assim, vou fazer muito hoje? Olha, isso também varia muito, né? Pra gente dizer assim, o que é mais importante? A gente precisa trabalhar com cargas e precisa também estimular o condicionamento cardiorrespiratório. Então, a gente consegue fazer uma mesclagem disso. É super importante. A OMS, inclusive, indica que a gente faça 2 vezes na semana treinamento de força, né? Estimular a musculação. E o treinamento cardiorrespiratório, que é super e é essencial e que a gente pode estar utilizando isso também. O Rodrigo da Ribeira está perguntando aqui quanto tempo de esteira eu devo fazer, se posso fazer todo dia para perder pelo menos 10 quilos. Olha, esteira, a gente pode sim fazer todos os dias, 30 minutinhos para quem está começando, porque depende muito da como está a adaptabilidade dessa pessoa em relação ao treinamento. Então, inicialmente, ele inserindo a esteira, 30 minutinhos, 40 minutinhos, sendo progressivo, ajustando a alimentação. A gente já sabe mais ou menos o que a gente pode ou não estar consumindo, o que faz mal, bebendo mais água. É um conjunto. Ele consegue, sim, já iniciar esse processo de emagrecimento. Tem pergunta de ouvinte aqui também, é a Juliana de Feira de Santana. Ela diz, eu faço às vezes treinamento pela internet, não tenho orientação. É perigoso? Olha, o treinamento sem orientação, ele pode não estar definido para você.
Então, algo pode estar ali que seja incompatível, pode não estar respeitando, na verdade, a sua individualidade. Então, a questão é justamente essa, a longo prazo, o que é que esse treino vai te trazer? Né? Então, assim, o fato de estar se movimentando, de estar procurando fazer uma atividade é muito bom, mas a questão de a gente pegar um treino na internet e achar que porque aquele treino foi dito como um treino ótimo, que ele vai dar o resultado para você, isso aí é relativo, porque depende da individualidade de cada um. A gente está conversando com Lívia Mendonça, educadora física aqui no Band de Olho na Bahia. Você pode participar, viu? 719-9947-6363. Tem mais perguntas de ouvinte. Você pode mandar seu áudio, pode mandar seu texto. Tem um que fala assim, ó, é o Adriano de Alagoinhas. Lívia, quanto tempo na prática uma pessoa precisa treinar por semana para ter resultado? Olha, o treinamento, o ideal é que a gente consiga ter uma constância. Então, o ideal mesmo é que a gente conseguisse fazer um pouco todos os dias. Né? A OMS, inclusive, ela recomenda que a gente faça um pacote de minutos, né, de treinamento semanal, que seria em torno de 150 a 300 minutos. Mas a gente pode distribuir isso de acordo com a realidade da pessoa, porque o importante mesmo é que ela consiga ter a constância. 2 vezes, 3 vezes na semana, constante, que criando essa constância, a gente já consegue ter um resultado sim. Agora, tem limite para malhar? Uma criança, um adolescente pode ir para a academia? Sim, a academia ela é disponível, a atividade física ela é disponível para os adolescentes, para os adultos, para os idosos, mas sempre acompanhado por um profissional, principalmente os adolescentes. Suzana, lá de Feira de Santana, ela está perguntando aqui se malhar logo após o almoço pode fazer mal. Olha, quando você tem uma refeição, o seu organismo, né, ali tá mais focado na digestão. Então, é ideal que você dê uma pausa para depois começar a atividade, para que não acabe tendo uma competição do sistema circulatório. Você está ali puxando um peso num determinado músculo, mas ao mesmo tempo você também está fazendo a digestão. Então, o ideal é que se tenha essa pausa, né, pelo menos assim de 1 hora, para que você realmente consiga fazer a atividade sem competir com o sistema digestivo. Olha, parar de treinar realmente perde tudo, porque depois que você para, quando você volta, é a maior humilhação. Você sofre, é uma dor, dói tudo, Lívia. Olha, eu já ouvi muitas vezes alunos falarem que a atividade física ela é ingrata. Porque a gente treina e aí a gente tem resultado e depois perde tudo quando para. Na verdade, eu costumo dizer que ela é justa. Quando você está treinando, você consegue o resultado e quando você para, o resultado meio que some. Mas ele está ali, o seu corpo tem memória. A questão que às vezes a gente consegue, que dá esse problema de sentir dor, quando a gente volta ao treinamento, isso tem a ver com um treino adaptativo, que todo mundo tem que passar quando tem muito tempo parado. Mesmo que seja um atleta, que seja alguém que já tenha um histórico de treinamento, ficou um tempo parado, ele tem que passar pela fase adaptativa para evitar essas dores. Ó, daqui de Salvador é a Célia, ela pergunta, caminhada resolve para emagrecer ou precisa de academia mesmo? Olha, eu sempre digo que inicialmente toda forma de atividade física, ela já caminha para o emagrecimento. É claro que aos poucos você vai também evoluindo. Então, assim, inicialmente, começar com a caminhada e juntamente com isso, uma alimentação mais balanceada, isso já começa a trazer resultados. É claro que não dá para fazer um processo inteiro só à base da caminhada. Mas a caminhada é o início e ela é importante não só para o emagrecimento. Ela é importante para dar o movimento do nosso corpo e a nossa funcionalidade. A gente está vivendo num mundo agora que tudo está à nossa disposição. E a gente precisa desse ato de se mexer. E a caminhada é uma atividade muito... Eu costumo passar muito a caminhada, porque eu acho que ela é uma atividade que é imprescindível. Ó, dor no corpo no dia seguinte é normal ou é sinal de que exagerei? É meu xará, Matheus, de Alagoinhas. Olha, a dor no corpo, ela é um sinalizador do treinamento que a gente fez, né? Que, na verdade, a gente parte ali a fibra muscular e aí, nessa recomposição, a gente sente dores. A questão é o quanto de dor. Se essa dor está atrapalhando, está impedindo você de fazer alguns movimentos, se isso está impedindo você de fazer as atividades diárias, então você teve um overtraining e você treinou demais. Mas se for uma dor, aquele roxinho, né, aquela dorzinha que incomoda um pouco, isso faz parte do processo
do próprio treinamento de força. Entendi. Renato, lá de Estela Mares, ele tem 2 filhas. Pelo que eu estou entendendo aqui, ele está perguntando se dança, né? É isso que eu estou entendendo aqui, viu, Renato? Obrigado pela sua participação. Dança ajuda também a manter a forma física. Ele tem 2 filhas, uma de 16 anos e outra de 18 anos. Então, quando a gente fala de atividade física, a OMS, inclusive, considera até o fato de você cuidar de um jardim, de você arrumar a casa, como uma atividade física. O que é interessante é que essa atividade ela seja direcionada e esquematizada. A dança, ela ajuda sim, inclusive ela tem muitos movimentos para mobilidade, para soltar o corpo, então ela ajuda sim, mas tem que ser direcionado. Tem que ser algo que realmente é encarado como um treinamento, né? Então tem que ter uma frequência, uma constância, para que realmente a gente consiga ter o resultado com a atividade de dança. Janete de Salvador falou exatamente isso. Meu exercício é fazendo, você falou da faxina, né? É fazendo faxina, indo ao mercado, cuidando da casa. Agora tem um detalhe em relação a isso. Eu vejo muita aluna falar assim para mim, mas eu já ando tanto, quando eu estou indo para o trabalho, eu já faço, já subo essa escada, eu já tenho esse deslocamento. Mais uma vez repetindo, a atividade ela tem que ser estruturada para o seu objetivo. Então, é importante, é uma atividade física você arrumar casa e você fazer esses movimentos, sim. Mas a gente tem que estruturar isso de uma forma para que realmente a gente consiga alcançar objetivos. Vamos para Lagoinhas com a Alissa Magalhães. Tem pergunta direto de Alagoinhas. Alô, Alissa? Não. Peraí. Eu boto aqui? Ô, Matheus, vamos colocar de novo, que a nossa convidada não ouviu? Vamos colocar? Aí, aqui? Isso, por favor. Peraí, vou colocar de novo a pergunta de Alissa. Obrigado, viu, Alissa? Obrigado, Alissa. Eu vou colocar de novo porque a Lívia não conseguiu ouvir. Peraí, vamos lá agora. Vamos lá. Valeu, Alissa. Então, a importância do acompanhamento com o profissional é justamente para conduzir principalmente quando a pessoa ela está começando, conduzir esse acesso a ela ao treinamento da forma mais assertiva, para que ela não tenha dores, para que o treino seja adaptado para a necessidade dela, o objetivo dela. Então, é muito importante que tenha um profissional para fazer esse ajuste no treinamento e deixar ele o mais individualizado possível. Olha, tem pergunta também, o pessoal acompanhando aqui a Band FM, direto de Feira de Santana. A gente viu Alagoinhas, daqui a pouco já nós vamos para Feira de Santana com o Rivaldo, que também tem pergunta. Rivaldo, inclusive, mandando um abraço aqui para Cristiane, em Salvador, é amiga do Rivaldo, e Simone, então todo mundo ligado aqui na Band FM. Aí, tem pergunta do Rock, também daqui de Salvador. Ele fala, tenho 40 anos, nunca treinei, ainda dá tempo de começar? Sempre dá tempo de começar. A atividade física, ela é para todas as idades e não tem um critério. Na verdade, quando você decide que vai fazer, o dia é aquele e a melhor hora é agora. Hoje é sexta-feira, mas hoje pode ter muita gente decidindo treinar nesse exato momento. E isso faz parte realmente. Ter 40 anos não é um impeditivo para treinar. O interessante é que comece no seu tempo, sem muita pressa, muita agonia, porque com o tempo o corpo vai respondendo e você vai vendo os seus limites. Vamos lá então agora para Feira de Santana com o Rivaldo Ramos. Alô, Rivaldo, ele tem pergunta para você, Lívia. Abraço. Em todo lugar sobre a questão de horário para se fazer exercício. Afinal, qual horário que você mais indica? Fazer exercício pela manhã, à tarde ou à noite? E principalmente caminhada. Qual o melhor horário do dia para se fazer uma caminhada? Um abraço. Olha, o melhor horário eu costumo dizer que é o horário que a pessoa tem disponibilidade. Então começa por aí, né?
Então, assim, eu sempre falo que o melhor treino é aquele que o aluno consegue fazer e o melhor horário é aquele que ele pode encaixar na rotina dele. De manhã tem a questão de você começar o dia já com, né, o corpo em movimento, isso é muito bom. Mas tem pessoas que não funcionam bem dessa forma e tem outras rotinas. Então, isso não vamos dizer que tem um modelo exato. Esse horário é o ideal. O ideal é aquele horário que você consegue encaixar e manter essa constância. Ó, é verdade que beber pouca água atrapalha no treino? Porque assim, o músculo da gente é composto mais de 50%, né, 70% de água. Então, assim, se a gente está fazendo um trabalho para melhorar a musculatura, a gente precisa também deixar ela hidratada. Fora que todo o funcionamento do nosso corpo depende da água. Então, a água ela é essencial, independente se está treinando, se não está treinando. Inclusive, eu peço que vocês bebam água. Espero que todo mundo tenha batido a meta de água hoje já. Isso, vá beber sua aguinha aí também, viu, Matheus? Água, é importante, né? Sim, muito importante. Sabe uma coisa? Eu tô... Lívia, minha gente. A gente está conversando com Lívia Mendonça, educadora física. Ela tá com uma camisa escrito Si Projeto. O que é? Faz parte do treinamento? Isso, esse é um projeto que surgiu lá atrás, né? Quando eu ainda competia. E eu estava tentando entender como é que a gente conseguia alinhar essa questão de constância. Porque dentro do esporte, embora as pessoas às vezes não saibam, mas a gente tem dificuldade como atleta também de manter constância. Então, esse projeto ele surgiu justamente com esse pensamento de como eu posso fazer os meus alunos terem constância. Então, a gente faz um treinamento que, além de levar em consideração o indivíduo, a gente leva em consideração a rotina dele e quais são os fatores que fazem ele treinar ou não treinar. Em casa, agora, feriadão, Emerson José, já malhou? Tá lavando prato. Tá bom aí, ó. Nunca malhou. Já malhou na vida? Nunca? Já, né? Já, mas não tenho paciência. Aí pronto, parou, tem tempo. Ele disse que não tem paciência. Certo. Mas aí por que ele não tem paciência? E se esse treino fosse um treino rápido, prático? E se nesse treino tivesse atividades que você gosta de fazer, junto com algumas outras? Será que isso também não te motivaria a fazer? Pode ser. Eu estava comentando com ele outro dia que eu me inscrevi na academia, entrei naquela burrice de escrever por um ano, ganhando desconto. Nunca foi, E né? não fui. Me inscrevi em janeiro e não fui até hoje. A questão da constância. Eu tô pagando, não é possível. A questão da constância é um ponto que, assim, o treinamento, se ele for o melhor treinamento do mundo e o aluno não executar, ele é o pior treinamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar não é se o treino está perfeito, mas se está dentro do fazível para o aluno. Quando você consegue fazer isso, o aluno começa a ter mais constância e não abandona a academia. Pedro, lá de Itapuã, está perguntando o seguinte: qual é o melhor exercício para perder gordura localizada, como a do abdômen? Olha, o abdômen, existe aquele mito, né, de que você faz abdominal e aí você vai perder barriga. A barriga é o lugar onde a gente armazena, né, estoca a gordura que sobra. Então, o ideal é beber água, uma alimentação mais balanceada, não precisa ser radical, mas dá uma ajustadinha na alimentação. Caminhadas é muito importante, 30, 40 no começo, o pouco todo dia faz resultado. Né? Então, às vezes a gente fica assim naquela agonia, eu preciso perder esse tanto de peso. Vamos pelo processo. Ninguém acordou gordo, né? A gente vai engordando aos poucos. E perder também é assim. Então, a questão maior para as pessoas que querem mudar o corpo é entender que esse início, ele é muito mais sobre a mente do que necessariamente sobre o que você vai fazer no treino. Sobre você encontrar essa constância. Agora, Olivia, em tempos de canetinha emagrecedora, e aí? Então, as famosas canetinhas. Tudo depende de como você está utilizando isso. Se você tem um acompanhamento médico, se isso é para você, então isso é um remédio. Mas se você está fazendo uso de algo e você não tem um acompanhamento e está tomando indiscriminadamente, aí é um veneno. Então a questão é essa. O Pedro voltou aqui perguntando se abdominal resolve. A abdominal vai deixar a musculatura mais definida por dentro, mas a questão da gordura abdominal, o ideal seria caminhadas, déficit calórico. A atividade de musculação é muito importante,
Porque o próprio músculo, quando você gera, ele também faz esse gasto calórico. Então, caminhada, alimentação balanceada, uma aguinha e, se possível, 2 vezes na semana uma musculação. Bianca de Alagoinhas, eu não acredito em abdominal. Eu acredito que todo mundo que tem tanquinho ou fez lipo ou já nasceu assim. Olha, eu lembrei de uma situação quando eu comecei a competir. E eu fui para uma categoria que era assim, tinha toda essa linha do abdômen e tudo mais. E eu dizia, meu Deus, eu estava com a cintura mais assim, avantajada. E aí eu falei, eu não vou conseguir ficar assim. E aí eu pensava sempre nos abdominais e meu preparador falou, apenas emagreça e vai fazendo os seus exercícios, que você vai ver que você tem essa estrutura. Porque a gente tem, para ficar em pé, a gente precisa do abdômen. E esse abdômen já está ali, ele tem essa definição. Muitas vezes o que acontece é que a gente tem uma capa de gordura e a gente não consegue visualizar isso. Né? O abdominal, o exercício abdominal, ele ajuda a dar forma. Mas emagrecendo, você já vai aparecer, você já vai conseguir ver aquelas marquinhas. Se emagrecer. Mas vai emagrecer. Não. É só querer. Não, eu falo assim. Se a pessoa conseguir emagrecer. Porque, por exemplo, você vai, faz abdominal e para aparecer... Mas olhe bem, se você fizer abdominal Sim. e não tirar a capinha de gordura que está em cima do abdômen, o abdômen ele vai ficar lá naquela estrutura muscular embaixo, mas a gordura não vai deixar ser visto os tracinhos, aqueles gominhos. É por isso. Por isso que tem que ter a questão da dieta, do cardio, por isso que os atletas fazem muito, é combinado. A alimentação e exercício. Não existe uma fórmula de bolo, assim, uma fórmula pronta. Você tem que ir pegando um pouquinho de cada coisa e fazendo um pouquinho daquilo. É a alimentação, é a água, é o cardio, é a atividade de musculação. E não precisa exagero, você consegue conciliar tudo. Lindaura de Teofilândia. Idosa, né, no caso, pode fazer musculação ou é arriscado? Deve. Idoso deve fazer musculação. O risco é fazer sem acompanhamento, fazer sem uma estrutura. Mas ele deve fazer, porque a musculatura para o idoso dá funcionalidade, né? A força, o movimento, um agachamento para ele conseguir levantar, fazer as atividades básicas de levantar de um sofá. Então, ele deve fazer, mas é imprescindível para todos, mas inclusive para os idosos e as crianças e adolescentes, ter um acompanhamento de um profissional. A Cristina, ela manda nos barris, um abraço à turma dos barris, ela fala que tem preocupação de emagrecer e ter excesso de pele, cada pele caindo, segundo ela. É melhor fazer mais exercício ou fazer uma cirurgia para tirar? Olha, se você for num processo de emagrecimento que ele é contínuo e gradual, sem agonia, você já consegue ter menos essa questão da sobra da pele, né? O processo vai depender muito de como ela está, a quantidade de gordura que ela tem. A pele, ela vai voltando também junto com o processo quando você não emagrece de forma repentina. Então já dá pra gente ter uma aliviada nesse impacto aí, entendeu? Ó, tem mais participação de ouvinte, 719-9947-6363. Participe, você de Alagoinhas, Feira de Santana, Salvador. Vem chegando aqui, ó. Como saber se estou fazendo o exercício certo sem ninguém olhando? É Vera, de Feira de Santana. Muito difícil. Geralmente as academias têm um espelho justamente para que a gente possa também fazer a autocorreção. Só que se é uma pessoa que não tem experiência, é necessário ter pelo menos um instrutor na academia para poder estar passando e observando se ela está fazendo certo, porque é complicado isso de um aluno chegar e conseguir entender como funciona todas as execuções dos exercícios, que a gente estuda muito para isso. Então é necessário sim ter um profissional, que não seja um personal, mas que seja um instrutor, que possa realmente perceber como está o movimento. Agora, se ela está fazendo um movimento e ela está sentindo dor, incômodo, isso já é um indício de que ela pode estar fazendo errado. Olivia, o que vale mais? A gente até falou disso, né? Assim, eu vou pegar mais peso ou fazer mais certinho, com menos peso? O ideal é fazer certinho, porque aí você não se lesiona, certo? E o peso, ele é só um dos fatores que fazem com que você possa dar intensidade ao treino. Você tem o fator de descanso, o fator de amplitude, né? Então, como você está fazendo essa execução. Então, o peso, muitas vezes a pessoa determina como se o peso fosse o que vai mudar você. Mas o peso, ele é um dos fatores que fazem essa mudança. Então, é melhor equilibrar. Equilibrar.
Porque a atividade física, ela está sendo recomendada para você fazer para o resto da vida. Então não adianta você estar maltratando ali sua articulação, esquecendo que existe uma articulação e pensando só na musculatura. E se parar mesmo, perde tudo? Não, não é bem assim, né? A gente perde um pouco daquele estímulo que você tem e aí fica parecendo que realmente você perdeu tudo. Mas quando você volta, né? As pessoas costumam dizer, a memória muscular. Quando você volta, de uma maneira que, se você já tinha um treinamento, já estava fazendo treinamento, a fase de adaptação ela é mais curta e você começa a perceber os resultados voltando também. Tem uma pergunta aqui do William, lá de Feira de Santana, o mais importante na musculação para emagrecer, segundo ele aqui, né? É o peso no aparelho ou o número de repetições? Isso, como eu estava falando com o Matheus. O número de repetições, o peso, o descanso, são ferramentas que a gente utiliza para dar esse processo de mudança no corpo. O emagrecimento é o déficit calórico. Você fazendo um treino de força, de musculação, que ele está te entregando esse déficit calórico, e você também fazendo um treino que seja com mais repetições, você está conseguindo fazer também esse déficit calórico, você vai ter um emagrecimento. O ideal é você ter um equilíbrio dos dois. Né? Você tem que treinar as fibras tipo 1 e as fibras tipo 2 também. Suplemento é obrigatório? Tem gente que toma, né? Whey, creatina. O suplemento, como o meu nome mesmo diz, ele vem para suplementar. Né? Ele é um complemento ou uma ajuda da alimentação. Se você consegue bater a quantidade de nutrientes que você precisa na alimentação, não é necessário você estar suplementando. Mas muitos suplementos vêm sim para ajudar, principalmente na nossa dieta hoje em dia, que é difícil você conseguir na dieta ter tudo que você precisa. Então ele vem como forma de ajuda, mas é importante ter uma orientação, saber a quantidade que está tomando e como é que você vai fazer essa ingestão. Aí tem gente que fala assim, né? Eu vou malhar sozinho. Ou vou pegar um personal trainer. Só que nem todo mundo tem condições de contratar um personal trainer. Sim. Né? Aí vai para academia sozinho, às vezes a academia está lotada, tem pouca gente ali para orientar. Faz como? Olha, você tem as opções. Hoje existem opções mais flexíveis. Hoje você tem muitas pessoas, eu trabalho, outros profissionais também, com a consultoria, né, que é importante, ou ir para uma academia onde tenham profissionais responsáveis. Hoje a gente está tendo realmente uma dificuldade em relação a essa assistência dentro das academias, elas estão muito cheias. Né? Então, assim, fazer um esforço, entender que a atividade física, ela vem como algo para melhorar a sua saúde. Então, priorizar isso de alguma maneira. Se está vendo que não está conseguindo ter um acompanhamento direcionado dentro da academia, se esforçar para ter pelo menos um treinamento que o professor passou, uma consultoria, não necessariamente um personal, mas que ele tenha uma orientação de alguma maneira de algum profissional. Olivia Érica, daqui de Salvador, ela diz: eu treino sempre com os meus amigos, isso me motiva mais. É bom, A atividade coletiva, ela motiva, né? Inclusive nas academias a gente vê muito dança, o spin, então as atividades coletivas são válidas sim. O importante é tomar cuidado com relação à carga e à quantidade de exercício que cada colega está fazendo, porque cada corpo é um corpo. E se todo mundo estiver dentro do mesmo estilo de treinamento, ok. Mas se o treino dela pedir algo mais ou algo menos, ela tem que ficar atenta para não estar fazendo o que todo mundo está fazendo. Olha, o nosso Band de Olho na Bahia está chegando ao fim. Queria que você falasse as suas redes sociais. O meu Instagram, que é o prof.liviamendonça, certo? Lá vocês vão encontrar, eu dei uma arrumadinha para vir para cá, para deixar uma cara mais receptiva, né? E lá você consegue ver os pacotes e como é que eu trabalho, né? A gente trabalha com um plano flex, hoje que é um plano que não é um personal. Você faz o particular e vai na academia também? Hoje eu trabalho particular, eu trabalho em condomínios, em áreas livres, eu trabalho com atividade física de uma forma mais estratégica para a constância, né? Adaptando isso para a realidade do aluno. Preciso devolver para a Feira de Santana, Alagoinhas. Um beijo, Lívia. Muito obrigado. Muito obrigada. Alô, Feira de Santana, Alagoinhas. Obrigado, hein?